Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Voltamos agora para a nossa quinta videoaula de Java básico. Já estamos aí com 5 videoaulas, né? E na última videoaula a gente abordou o if, né? E o uso aí dos operadores lógicos, né? No if, aprendemos a negação, aprendemos que para o fluxo do programa entrar dentro do if, entrar no bloco do if, ele tem que respeitar uma condição lógica, tá? Essa condição lógica ela tem que ser verdadeira, ok? Então, verdadeira no caso de atender a condição, né? Não que a expressão tenha que ser verdadeira, né? O resultado ele tem que atender a condição que nós colocamos. Se nós negarmos, tem que ser a negação. Se não negarmos, tem que ser o resultado que nós queremos. Então, isso a gente viu na última aula e agora para fixar bem esse conceito, porque é um conceito um pouco complexo para quem está começando, eu tenho um exercíciozinho, tá, para a gente fazer um exercício que não é fácil para quem está começando, um exercício que enrola bastante as ideias aí para resolver, mas a gente vai fazer junto e eu vou mostrar para vocês que não tem grandes mistérios, ok? Então qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o seguinte, nós temos uma variável letra aqui, que eu joguei um valor qualquer, tá? E aqui no nosso início, tá? No nosso método, eu declaro 4 variáveis, B1, B2, B3 e B4, e cada uma dessas variáveis vão receber um valor booleano, verdadeiro ou falso, tá certo? Então aqui é booleano, essa variável vai receber verdadeiro ou falso, dependendo do que? Dessa pequena comparação que a gente faz aqui. Tá? Então veja bem, se a minha variável letra for igual a A, então essa variável vai receber verdadeiro. Né? Se a letra for igual a G, então essa variável aqui recebe verdadeiro. Se for igual a Y, essa recebe verdadeiro. Se for igual a Z, essa recebe verdadeiro. O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Que somente uma vai ser verdadeira, não é verdade? Porque letra só pode receber um valor. Então, se eu colocar um valor, por exemplo, O, né? Eu não tenho O aqui, ó, certo? Então, todas essas vão ser falsas. Agora, se eu coloco, por exemplo, o A, então somente o B1 vai ser verdadeiro. O resto vai ser falso, porque todos os outros são letras diferentes. Okay? Só teria como todas serem verdadeiras se eu trocasse o G aqui, por exemplo, por A, e assim sucessivamente colocasse A em todos. Okay? Não é o caso. Muito bem. Então, isso aqui é uma questão. Aí depois a gente tem o if. Né? Nosso if, olha só, pessoal, temos aqui uma expressão lógica bem complexa, não é verdade? E assim, no dia a dia, quando você começar a trabalhar com desenvolvimento de software, você vai ter blocos de if bem simples de fazer e terão ifs que são bem complexos. E aqui a gente tem uma concatenação aí de operadores lógicos, como por exemplo o OU, né, que é representado dessa forma, o E, que é representado dessa forma, tá? A negação aqui que a gente já estudou. Então agora a gente vai aprender todos esses operadores, como eles funcionam e qual será o resultado lógico, tá, dessa operação para saber se ela entra ou não aqui no if. Lembrando que para que a operação entre aqui, o resultado lógico de tudo isso tem que ser true, ok? Tem que ser verdade para poder entrar dentro do if e poder executar. Então o exercício é o seguinte: qual dessas letras ou quais dessas letras, né, que letra eu devo colocar aqui para que o resultado dessa operação seja falso, ou seja, para que não execute o funcionou. Né? Então olha só que interessante, se você olhar, dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver esse exercício antes de continuar o vídeo, tá? Tenta verificar qual dessas letras, né, que funcionaria antes de você testar, antes de você rodar, tenta fazer aí mentalmente, tá? Qual que seria a letra que não executaria esse algoritmo, que não entraria aqui no if, tá? Eu já adianto a vocês que é o G. Então aqui a gente vai só testar, olha. Se eu colocar o A e rodar, ele mostra funcionou, ele entrou. Se eu colocar o Y, ok? Ele também vai funcionar. Se eu colocar
o Z, ele também vai funcionar. Olha lá, funcionou. O único que não funciona é o G. Olha, o G, ele não executou nada. Tá? Ele não entrou. Qualquer outra coisa que eu coloque, por exemplo, o Q, ele funciona. Qualquer outro caractere que eu vou colocar, ele vai funcionar normalmente. Só não funciona se eu colocar o G. Ok? Por quê, né? Por que um G não funciona? Isso aqui é uma expressão lógica, né? Então, a lógica envolvendo esse if impede com que o G, né, a variável sendo valendo, o B2 sendo falso, com que isso execute, né? Eu preciso que o B2 seja verdadeiro para que isso aqui funcione. No final das contas, o que está controlando esse if é o nosso B2, tá? Agora vamos entender, pessoal, por que disso, tá? Vamos fazer isso aqui passo a passo para a gente entender. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Duas coisinhas básicas primeiro. O sinal, tá? Ou, tá? Que é representado pelo pipe, vou deixar assim, fica melhor de entender, pipe, e o E, que é representado pelo E comercial. Esses dois sinais, eles são muito importantes. Por quê? Porque vejam bem, quando eu tenho uma expressão, tá? Por exemplo, eu tenho a expressão aqui eu tenho uma expressão x mais x, ok? Igual a y. Ou, assim ficou muito complexo, vamos fazer mais fácil, ok? Eu tenho uma expressão aqui, A ou B, ok? Então, o que acontece aqui? O que interessa para mim é que o A ou o B seja verdade. Eu tenho uma expressão do lado esquerdo e uma expressão do lado direito. Quando eu uso o ou, tanto faz o lado A como o lado B serem verdade, que eu vou ter um resultado verdadeiro. Okay? Então, por exemplo, se A é igual a A, isso é uma verdade, não é? É. Então, o compilador ele já até ignora o resto da expressão. Por quê? Porque o A já é verdadeiro. E para um resultado lógico de uma expressão com ou, basta que um dos dois lados seja verdadeiro. Então, se esse aqui é verdadeiro, eu não preciso ver o outro. Se esse for falso, aí nós vamos ver o outro. Então, o outro tem que ser verdadeiro. Então, quando eu utilizo o ou, pessoal, aqui para ficar claro, tá? Ou, tá? Representado por esse sinal. O que acontece? Para eu ter um resultado final verdadeiro, eu tenho que ter primeira expressão verdadeira, segunda expressão verdadeira. Eu tenho um resultado verdadeiro. Tá? Vou botar embaixo para ficar mais fácil, ok? Então aqui, ó, representando aqui o ou, tá? Então eu tenho verdade e verdade, resultado verdade. Quando eu tenho verdade, falsidade, o resultado verdade. Quando eu tenho falsidade e verdade, o resultado verdade. Então veja bem, o resultado lógico dessa expressão aqui, ele vai ser verdadeiro em três situações. Quando esse aqui é verdadeiro e esse é verdadeiro, quando esse é verdadeiro e esse é falso, ou quando esse é falso e esse é verdadeiro. A única forma disso retornar um resultado lógico falso é quando os dois são falsos. Então, quando eu tenho assim, ok? Aí o resultado é falso. Ficou claro? Tranquilo até aqui, né? Muito bem. E no caso do E, ok? Então, eu vou fazer aqui uma divisãozinha, tá? Para a gente entender. No caso do E, pessoal, o E, tá? Que é representado pelo nosso
E comercial, ele é um pouquinho diferente. No caso do E, eu tenho aqui a expressão A, E, B. Então, a expressão A, o resultado lógico dessa expressão, ele tem que atender a situação da primeira expressão e da segunda expressão. Então, agora não é mais ou uma coisa ou outra. É uma coisa e outra, ok? Então, aqui é o inverso do ou, tá? Então, se a gente for fazer uma análise, se a primeira expressão for verdadeira e a segunda expressão for verdadeira, assim como a gente fez aqui em cima, o resultado lógico ele é verdadeiro, porque eu tenho os dois lados como verdade. Qualquer outra situação no caso do E, tá? Ele me retorna falso. Verdadeiro com falso. Falso com verdadeiro também retorna falso. E falso com falso também retorna falso. Ok? Então, a única forma de a gente atender o E é sendo as duas expressões verdadeiras. Aí sim, nós vamos ter um resultado lógico verdadeiro. De forma diferente disso, é tudo falso. Então, essa é a diferença entre o E e o OU. Ok? Acredito que tenha ficado claro para vocês. Muito bem. Então, quando a gente volta aqui no código, o que a gente pode analisar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as expressões que a gente tem, né? Sempre resumir essas expressões a uma expressão ou duas expressões, sempre. Então, ó, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem três, aqui tem quatro. Isso é problema, né? Esquece o 4. Tenta resumir tudo a uma coisa só. Se você não conseguir resumir tudo a uma coisa só, resuma a duas coisas, no máximo duas. E aí a coisa vai ficar mais simples. Então veja bem, eu tenho aqui ó, tudo que está dentro dos parênteses, aí por isso que você tem que prestar atenção nos parênteses. Ó. Esse parênteses ele fecha lá no final porque ele é o parênteses do if, ok? Muito bem. Vamos para o próximo parênteses. Opa, esse parênteses ele fecha aqui. Então eu tenho uma expressão aqui. Ok? Abri o parênteses, fechei o parênteses. E esse outro parênteses aqui, ele fecha aqui no final também. Ó. Opa, então só tenho esses dois. Eu tenho esse, ou melhor, esse aqui que fecha aqui, e eu tenho esse aqui que fecha aqui. Então eu tenho, na verdade, duas expressões, ok? Eu tenho uma expressão aqui e eu tenho outra expressão aqui. E as duas estão separadas por E comercial. Então, pessoal, o que a gente tem, na verdade, é isso aqui. A expressão A e a expressão B. Ok? Olha lá. A expressão A e a expressão B. Duas expressões. Bom, se a gente está usando o E, o que serve para a gente nesse caso? Lembra da situação do E? Só vai servir para a gente verdadeiro, verdadeiro. Tá? Qualquer outra coisa, o resultado lógico é falso. E para eu entrar aqui dentro, eu preciso de um resultado lógico verdadeiro. Então, a única forma de eu entrar aqui é sendo esse lado aqui verdade e, tá aqui o sinal do E, esse lado aqui verdade também. Perfeito? Até aqui, tranquilo, né? Muito bem. A ideia agora é a gente saber qual é a expressão A. Então, vamos lá. A expressão A ela equivale a essa expressão aqui, ó, B1 ou B2. Olha que interessante. Então, o A, a gente tem novamente, tá? Vamos substituir por x e y agora, x ou y. Olha que legal. X é a expressão aqui, y é a expressão aqui. Tá vendo, gente? Não é difícil, pode parecer complexo, mas é igual matemática. A gente tem que resolver isso como se fosse uma equação. Tá? Então, a gente resolve primeiro, passo a passo, um dentro do outro, para a gente saber o que a gente vai ter de retorno. Então, o que vai acontecer? Quando eu solucionar essa expressão interna, tá? Que é a mais interna do nosso problema, eu vou ter o resultado lógico dessa primeira expressão daqui. Ou seja, quando eu resolver isso aqui, eu vou ter o resultado lógico de A. Só vai faltar o de B. Tá? Então, para eu resolver o A, eu tenho uma outra expressão que é OU. E aí fica tranquilo. Vamos lá resolver? Olha só. Aqui, para eu atender essa expressão,
eu preciso que B1 seja verdade ou que B2 não seja verdade. Olha a negação aqui na frente. Se eu tiro essa negação, seria B1 verdade ou B2 verdade. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Quando eu tenho uma variável booleana, eu não preciso ficar colocando a igualdade, né? Por exemplo, isso daqui. Ó. Eu não preciso fazer isso porque a própria variável já é um verdadeiro ou um falso. Então, basta colocar o nome dela. E aqui eu estou verificando se B1 ou B2, ou seja, se B1 é verdade ou B2 é verdade, já satisfaz. Só que no caso tem uma negação nessa expressão do lado de cá. Então significa, se B1 for verdade ou B2 não for verdade, eu estou negando, então eu vou ter um resultado verdadeiro nessa expressão. Supondo que a gente passe o A, tá? Que seja o A que vem aqui, olha só o que vai acontecer. Se eu jogar o A, o B1 vai ser verdade. E esses outros aqui, então vamos botar aqui, ó, verdade aqui. Isso entendendo que é o A, tá, pessoal? Falso, falso, falso. Tá, vamos mudar aqui para o A para não confundir. Então, entendendo que é o A. O A é verdade. Então, B1 vai ser verdadeiro. Tá aqui. B1 é verdadeiro. Gente, quando a gente tem o ou, basta que um dos lados seja verdade, lembra? Se esse aqui já é verdade, eu preciso ler esse? Nem preciso. Então, o resultado lógico dessa expressão já me retornou verdade. Ok? Verdade. Então, aqui eu já tenho um resultado verdadeiro, ou seja, o A é verdadeiro. Vamos para o B? Muito bem. Vamos para o B. O B é o seguinte, o B eu tenho mais expressões, né? Vamos lá. No B eu tenho uma expressão aqui total e eu tenho duas expressões, né? Dentro dessa expressão eu tenho o B4 aqui e eu tenho uma outra expressão aqui separada pelo E, lógico. Então, novamente aqui eu vou ter uma outra expressão, tá? Vamos colocar entre Z e T, por exemplo. Z e T. Tá? Vou botar maiúsculo. Então aqui eu tenho Z e T. Olha que legal. Quando eu tenho E, os dois tem que ser verdadeiro para eu ter um resultado verdadeiro. Okay? O primeiro já deu verdade, muito bem. Só que olha só, a gente está com um E, né, gente? Não dá ainda para retornar verdade nessa situação, porque já descobrimos que esse é verdade, mas como tem um E aqui no meio, o de cá também tem que ser verdade. Então vamos ver se é. Tá? Para resolver aqui dentro, vamos resolver primeiro o Z. O Z diz o quê? B4. B4 é verdade? Bom, se eu passei A, verdade é só B1. B4 é falso. Opa, então esse cara aqui já deu falso, certo? E aí, gente, olha só como é simples a gente resolver o negócio. Aqui dentro eu tenho uma expressão de E. O E, se vocês lembram, né, ele tem que ser da seguinte forma. Esse tem que ser verdade e esse tem que ser o quê? Verdade também, porque eu tenho um E no meio. Se esse cara já deu falso, ó, B4 é verdadeiro? Não, B4 é falso. Então eu preciso ler o resto? Nem preciso pensar no resto. Essa aqui eu já ignoro, porque já deu falso aqui, o resultado lógico daqui vai ser falso, ok? Então veja bem. B4 e, note B4 ou B3, então esse resultado aqui já foi falso. Então agora ficou fácil para a gente identificar o resultado lógico, porque eu tenho... Aí você já poderia dizer, então essa expressão ela não deveria entrar, né? Porque aqui deu verdade, mas aqui deu falso. Aí é que está a pegadinha, ok? Porque olha só, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Ó. O Z, né? Ele deu... O Z nesse caso aqui, que é o B4, ele já deu falso. Então, o resultado aqui foi falso, né? Porque ele deu falso aqui, não preciso ler o resto. O resultado lógico foi falso. Mas vocês estão vendo aqui, ó,
que tem uma negação aqui na frente, essa negação está fazendo isso aqui, ó. Ou seja, eu não quero o resultado verdadeiro que vem aqui. Quando você nega um booleano, você está negando a verdade, ok? Porque se eu coloco, só para vocês entenderem, tá? Um if, tá? Desse jeito assim, e eu escrevo true aqui, o que eu estou dizendo? Eu já estou passando verdade aqui dentro. Ó, isso aqui já é verdade, então ele vai entrar sempre nesse if aqui, não vai ter nem como ele sair. Por quê? Porque o resultado já é true, já é verdadeiro o resultado lógico, então ele sempre vai entrar. Quando eu faço assim, ó, eu estou negando essa verdade. Ou seja, não pode ser true. Não pode ser true. Como é true, então ele não vai entrar. Tá? Então eu estou negando a verdade. Ok? Isso aqui foi só para a gente entender esse processo aqui de baixo. Então o que ele fez? Ele deu um resultado falso. Quando eu neguei o true, ou seja, não pode ser true, o que aconteceu? Ele não entrou. Agora eu estou negando o falso, né? Ou seja, ele não pode ser verdadeiro. Só que aqui deu o quê? Deu falso. Ó. Lembra que deu falso? Então eu neguei a verdade aqui dentro. Então ó, não pode ser verdade. Só que ele deu falso. E falso não é verdade. Sendo assim, resultado final, verdade. Okay? Ele atendeu a condição que eu pedi aqui. Ó. Ele falou assim, seja lá o que tem aqui dentro, tá? Que o Java ele entende como verdadeiro, porque é um resultado lógico, negue esse resultado verdadeiro que tenha que vir aqui dentro. Negue. Ele não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Ah, então tá. Então se esse cara já deu falso e aqui ele está num E, então o resultado aqui deu falso, atendeu essa negação. Atendeu a negação, o total disso tudo passou a ser verdade aqui. Poxa, legal. Então eu tenho um verdade aqui e um verdade aqui, ó. Isso aqui deu verdade, isso aqui deu verdade. O que acontece com A? Ele entra aqui dentro e roda o algoritmo. Ok? Então, esse vídeo, pessoal, nós já estamos com 22 minutos, mas ele vai ser um pouquinho mais extenso para a gente finalizar esse raciocínio, tá? Esse exercício aqui. Então, ficou claro aí o porquê da nossa verdade aqui no A, né? Tanto é que se eu rodar o A aqui, deixa eu minimizar isso aqui. Se eu rodar o A aqui, ele vai dar o funcionou, porque ele entra aqui. Tá? O B3 ele vai seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Né? Porque olha só, se eu jogo verdade no B3, então olha só, B1, né? B1 é verdade? Não. Note B2. Agora sim. No primeiro exercício que a gente fez, olha o que aconteceu. A gente já achou a verdade aqui. Por quê? Porque x ou y, tá? Que era essa questão aqui, x ou y, a gente já achou que x era verdade. Por quê? Porque o primeiro exemplo foi A, B1 é verdade. Se B1 é verdade, eu nem precisava ver o resto. No caso, tá? Do B2 agora, passando aqui, ó, vamos lá, vou passar agora, vou pular o G, vou botar o Y, o G eu vou deixar por último. Então esse cara aqui vai passar a ser falso, esse aqui verdade, o outro falso. Então verdade agora é o Y, tá? Então esse aqui é falso, ó. B1 agora não é mais verdade. Então eu tenho que continuar, porque esse deu falso, eu estou com ou, eu tenho a possibilidade de ainda ter um resultado lógico verdadeiro nessa segunda expressão. O que ele está fazendo? Ele está negando o B2. Ele está dizendo, ó, não pode ser B2. Não pode ser B2. Ou seja, B2 não pode ser verdade. Tá? Lembrando aqui o conceito que a gente viu já no início da aula. Se eu deixar assim, seria B1 verdade ou B2 verdade. Se eu deixo assim, é o B1 verdade ou not B2 verdade. Ou seja, ou B2 não é verdade. E tá certo, ó, B2 não é verdade. B2 é falso. Ó. Olha que legal. Então, atendeu a essa situação. Pronto, aqui a gente já consegue eliminar agora todos os testes que vão vir pela frente. Por quê? Se essa expressão aqui sempre... Qual é a situação que ela sempre vai retornar a verdade?
isso daqui. Isso aqui sempre vai retornar verdade. Olha só como é que a coisa é lógica, tá, gente? É matemática pura. Isso aqui sempre vai retornar verdade enquanto essa variável aqui for falsa. Não é verdade? Ó, enquanto o B2 for falso, ele não é verdadeiro. Ó, ele está respeitando isso aqui. Não é verdadeiro. Se ele não é verdadeiro e está respeitando, ele retorna um resultado verídico. Porque eu estou dizendo que B2 não é verdade. E, de fato, B2 não é verdade. Então, o que eu estou dizendo é verdade. Então, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, ele atendeu o OU. Porque o OU ele precisa ou esse ser verdadeiro ou esse ser verdadeiro. Se esse é verdadeiro, então ele atende. Então, essa situação aqui, que é essa situação aqui, ok? Desse A, ele sempre vai retornar verdadeiro enquanto essa variável aqui for falsa. Tá? Por isso que se a gente passar aqui o A, o Y, o Z, ou seja lá, qualquer letra que for, exceto o G, tá? Isso daqui vai ser verdade. Essa primeira, pelo menos, ok? Então a primeira vai ser verdadeira. Muito bem, chegamos a essa conclusão, tá? Isso daí é uma conclusão lógica que a gente chegou. Então a única forma desse resultado aqui, ó, dessa primeira expressão do A, aqui, do A, dele ser falso, é fazendo esse cara aqui receber o G. Porque ele recebeu o G, agora B2 é verdade, então aqui ele diz que B2 não pode ser verdade, mas B2 é verdade, então ele não atendeu aqui, e B1 também não é verdade, também não atendeu aqui, então o resultado lógico disso aqui vai ser falso, ok? Se a gente deixar o G, mas não vamos deixar. Então vamos para frente, seguindo com Y, tá? Olha lá a segunda expressão. Bom, B4, aqui eu trabalho com B4 e B3. Ó, enquanto, aqui, como eu tenho um E desse lado de cá, tá? Eu preciso que B4 seja verdadeiro de qualquer forma. Qual foi a letra que eu passei? Y. Y torna B3 verdade, ok? Então, enquanto B3 for verdade, pessoal, enquanto B3 for verdade, o B4 não é verdade. Se o B4 não é verdade, nem adianta eu brincar para o lado de cá. Ok? Nem adianta. O resultado aqui já vai ser falso. E aqui eu estou negando a verdade. Né? Então, ó, não pode o quê? Ter um resultado verdadeiro aqui dentro. E realmente não teve um resultado verdadeiro. Porque B4 é falso. Então, beleza. Retornou verdadeiro do lado de cá. Retornou verdadeiro do lado de cá. Retornou verdadeiro do lado de cá. Por quê? Porque ele atendeu essa situação. Resultado lógico, verdadeiro. Ele entra no rodar com o Y. Olha lá. Funcionou. Ótimo. E o Z? Vamos colocar o Z? Bom, se a gente colocar o Z, eu vou ter falso aqui, falso aqui, falso aqui e verdade só nesse caso aqui. Tá ok? Muito bem. Então, como é que fica? B1 é verdade? Não, B1 é falso. B2 não é verdade? Realmente B2 não é verdade. Então, retornou verdade aqui, já atendemos o lado de cá. Muito bem. Então, o lado de cá, A, deu verdade de novo. Legal. Agora, vamos para o lado de lá. B4 tem que ser verdade. Opa, B4 agora é verdade. Ótimo. Então, funcionou, traz verdade para a gente. Bota a verdade nessa primeira. Só que tem o seguinte, ele também tem que respeitar essa segunda expressão. E vejam que essa segunda expressão tem uma negação na frente. Então vamos primeiro resolver aqui dentro para ver o que dá. Tá? Isso aqui está negando o resultado verdadeiro que está aqui. Ou seja, isso aqui não pode ser verdade. Okay? Se o que tiver aqui dentro for verdade, já mata aqui. Tá? Então a gente vai ter verdade aqui, falso aqui, não funciona. Tá? Então, vamos lá. B4 é verdade? É. B3 é verdade? Não. Só que olha só, como a gente tem um OU, só o B4 já é suficiente. Ou seja, se B4 é verdade, então o resultado lógico daqui de dentro é verdade. Ok? Bom, então, só recapitulando para não deixar a ideia fugir, tá, pessoal? Não pode deixar a ideia fugir. Então, vamos lá. A gente já está vindo de uma verdade aqui, porque B2 não é verdade, ok? A gente está vindo de uma verdade aqui, B4 é verdade,
Ok, então B4 é verdade. E agora a gente está esperando o E para ver se vai ter verdade do lado de cá. Já vimos que isso aqui retorna verdade. Então, retornou verdade. Toda essa expressão aqui, ó, é verdade. Então, você vai pensar, bom, então agora não era para ele entrar, né? Por quê? Porque ele deu verdade aqui. Ele deu verdade aqui. E se ele deu verdade aqui, ele não está negando lá. Não é verdade? Então, ele teria que ter um resultado falso do lado de cá. Só que aí é que está o engano. Ó. Se é dentro dessa expressão uma expressão verdadeira, então eu estou tendo algo parecido com isso aqui. Ó. Not V. Ok? Isso aqui é verdade, estou negando aqui na frente. Então, não pode ser verdade. Não pode. Então, o que está aqui dentro não pode ser verdade, só que deu verdade. Ó. Se ele deu verdade quando não era para dar verdade, qual que é o resultado lógico, pessoal? Falso. Tá? Então, isso daqui passa a ser falso. Se isso aqui é falso, atendeu a essa situação? Esse e esse? Não, porque os dois tinham que ser verdade. Então, o resultado daqui é falso. Ok? Resultado falso com verdadeiro dá o quê? Falso, porque eu tenho um E aqui, então, resultado verdadeiro com o lado de cá e resultado verdadeiro do lado de cá. Por quê? Porque se o resultado deu falso aqui, essa negação era para fazer o quê? Não pode ser verdade o que está aqui dentro, né? Ó, não pode ser verdade o que está aqui dentro. Como o resultado lógico daqui deu falso, falso realmente não é verdade. Então, isso é um resultado final verdadeiro para o lado de cá. Então, verdadeiro para o lado de cá e verdadeiro para o lado de cá, o que acontece? Rodar. E aí funciona também com o Z. Tá lá, funcionou. Ok? E agora, para finalizar, qualquer outra letra que eu passe aqui, ele também vai respeitar essa mesma situação, tá? Aí ele vai respeitar a situação de que aqui vai estar tudo falso, né? Então ele vai respeitar a verdade aqui, como aqui tudo é falso, ele vai acabar tendo um resultado verdadeiro. Então a única forma é esse aqui, gente, ó, passar o G. Por quê? Porque B1 é verdade? Não, aí nós vamos ter assim, né? Verdade aqui, falso aqui. Então, B1 é verdade? Não, é falso. Então, falso. Mas eu tenho um OU, né? E aí, olha só o que acontece. Note B2, ou seja, B2 não pode ser verdade, ok? Se ele não for verdade, está tudo certo. Só que ele é verdade, ó. Opa, então não está tudo certo. O resultado aqui foi falso. Falso com falso, né? Eu tenho um OU, né? O único jeito do OU dar falso é o quê? Falso e falso. Então, agora eu já tenho esse lado falso. Primeira vez que aconteceu isso, tá vendo? Esse lado aqui deu falso. Lembra que eu disse que esse lado só ia dar falso quando essa variável fosse verdadeira? Foi o que aconteceu. Se eu já tenho falso aqui, gente, olha como é fácil. E eu tenho um E comercial, eu preciso resolver o lado de cá? Não, né? Já tenho falso aqui, resultado lógico dessa operação vai ser falso. Se o resultado é falso, ele não entra. Se ele não entra, quando eu rodo, ele não executa. Ok? Gente, é isso com relação ao if. Eu acho que a gente abordou o mais básico aqui do if. Na próxima aula a gente vai ver o complemento do if, que é o else. E eu acho que isso daqui ficou bem tranquilo na cabeça de vocês. É claro que vocês têm que exercitar, porque, como eu disse, é uma pegadinha mental. Se você não prestar atenção, você acaba passando batido, tá? Nessas negações, nessas coisas todas. Mas se você fizer passo a passo, parte por parte, igual eu falei aqui, você vai ter sucesso, não tem como errar, porque a coisa é matemática e ele segue os padrões lógicos, tá? Então, essa é um exercício bacana para vocês fazerem. E é claro que sabendo fazer muito bem isso aqui, você vai tirar de letra qualquer expressão de if que venha aparecer aí amanhã ou depois. Tá ok? Então, até a próxima aula. Aquele abraço.